Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero conversar com você sobre as 3 lições que me fizeram aprender a investir sozinha e que me fizeram então uma investidora completa, capaz de investir nas principais classes de ativos do mercado financeiro e com isso atingir um grau de diversificação elevado, que foi capaz de proteger e multiplicar o meu dinheiro ao longo do tempo. E se você não conhece um pouquinho sobre a minha história, né? Eu comecei a investir lá em 2010, quando eu era bancária de um dos maiores bancos do país. Então eu tinha que aprender sobre investimentos, não só para administrar meu dinheiro, mas também para atender os clientes da agência em que eu trabalhava. E nessa época, então, eu tive que fazer diversos cursos, aprimoramentos, formações internas do banco. E ao longo dessa minha jornada, depois eu saí do banco, eu pedi demissão, né, porque eu não concordava com algumas práticas que existiam lá dentro da instituição. Mas então eu aprendi ao longo dessa jornada como bancária 3 lições que eu quero te passar hoje. Uma lição que envolve os investimentos de renda fixa, uma lição que envolve os investimentos de renda variável e uma lição que envolve os investimentos no exterior. Foi inclusive por causa dessas 3 lições, que de uma forma básica eu consigo resumir grande parte do aprendizado que eu tive, que eu inclusive criei o que eu chamo de tríade dos investimentos, conforme eu vou colocar aqui na tela para você, que são então os 3 vértices, os 3 pilares de conhecimento que você precisa ter para investir e administrar o seu dinheiro. Inclusive é com base nessa tríade que eu ensino os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro. Inclusive, se você quiser receber mais informações sobre o curso aqui embaixo na descrição, dentro do treinamento eu reúno de forma didática, objetiva e concatenada todos os conhecimentos que eu aprendi ao longo dos meus mais de 10 anos como investidora e também da minha experiência de quando eu fui bancária. Mas o que eu quero que você perceba a partir da aula de hoje, porque eu vou te trazer então conhecimentos que vão ser capazes de fazer você investir sozinho, é que você precisa conhecer, compreender o funcionamento desses 3 vértices da tríade dos investimentos, a renda fixa, a renda variável, investimentos no exterior, e saber então combinar esses 3 vértices para você construir uma carteira de investimentos que vai ter o que? Baixo risco e elevado rendimento. E você obtém isso justamente diversificando, fazendo uma alocação equilibrada entre ativos desses 3 vértices da tríade dos investimentos. E para começar, nós vamos explorar então a primeira tríade dos investimentos, que é por onde todo investidor precisa começar a investir, que é a renda fixa. Quando a gente fala de investir em renda fixa, a primeira coisa que você precisa ter em mente são esses investimentos que eu vou colocar aqui na tela para você. Esses são os investimentos do Tesouro Direto, do CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures e fundos de investimento em renda fixa. Sempre, invariavelmente, quando você for investir em qualquer um desses ativos aqui, você estará emprestando o seu dinheiro para o emissor de uma dívida, da qual então você se torna credor e em contrapartida você vai receber o quê? Os juros combinados até a data de vencimento que você então acordou com aquele emissor daquela dívida. Isso funciona com o Tesouro Direto, isso funciona com CDBs, LCIs, LCAs, só que quanto mais você vai diversificando, avançando dentro dessas classes de ativos, conforme essa ordem dessa escadinha de risco que eu vou colocar aqui na tela para você, você estará o quê? Se arriscando mais. Então, quando você investe em Tesouro Direto, você está correndo o menor risco do mercado financeiro em renda fixa. Porque quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal. E no primeiro momento você pode até estranhar e falar assim, poxa Sofia, mas eu só vejo notícias ruins aí de desequilíbrio das contas públicas, de um governo que gasta muito mais do que arrecada. Como você pode falar que emprestar dinheiro para o governo federal é seguro? E sim, é seguro. Isso porque o governo federal, apesar de ter uma dívida pública elevada, ele é o único emissor de títulos de renda fixa que consegue emitir mais dívidas com vencimentos mais longos e futuros para pagar as dívidas presentes. E por isso, tecnicamente, ele é o emissor de dívidas mais seguro que existe, que tem o menor risco de não te devolver o dinheiro no vencimento, na data acordada. Então, quando a gente fala de investir em renda fixa, você está correndo o menor risco do mercado financeiro. Depois, quando você avança para outras classes de ativos, como CDBs, LCIs, LCAs, você está se arriscando ligeiramente mais do que ao investir no Tesouro Direto, porque esses tipos de investimento eles não são mais emitidos pelo governo federal, e sim por bancos, instituições financeiras privadas que não podem emitir títulos de dívida mais longos, futuros, para pagar as dívidas presentes. Então, por isso, tecnicamente, CDBs, LCIs, LCAs, que também são ótimas formas de investir em renda fixa, mas são mais arriscados que os títulos do Tesouro Direto. Por outro lado, são investimentos que contam com o que a gente chama de garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, que protege você, investidor, caso a instituição que emitiu o seu título de dívida, o banco, a instituição financeira, ele venha a falir, venha a quebrar. Eu já falei sobre o FGC em detalhes nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques da aula de hoje,
Daí, algum tempo atrás, a gente inclusive já teve episódios de quebra de instituições financeiras aqui no país, conforme esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. E o FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, ele foi então capaz de resgatar, proteger, ressarcir todos os investidores, pessoas físicas, que tinham dinheiro aplicado com essas instituições. Então, ainda que sejam investimentos um pouquinho mais arriscados que o Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs são sim ainda muito seguros e excelentes, então, para a gente investir. Só que a lógica que eu quero que você entenda, que é a primeira lição de hoje, é que quanto mais você diversifica em renda fixa e, consequentemente, se arrisca um pouquinho mais, maior tem que ser o quê? A compensação pelo risco que você está correndo. Então, se você tem, por exemplo, um título do Tesouro Direto, que está pagando, vamos supor, IPCA mais 6%. E se você tem um CDB que está pagando IPCA mais 6,1%, perceba que você está se arriscando significativamente mais do que ao investir no Tesouro Direto, mas você não está sendo o quê? Remunerado pelo risco adicional que você está correndo, que é o que a gente chama o quê? De prêmio de risco. Então você só vai deixar de investir em Tesouro Direto para investir em CDBs, LCIs, LCAs, se esses investimentos de fato estiverem te pagando, né, consideravelmente, ou pelo menos ligeiramente a mais do que no Tesouro Direto, senão você não estará o quê? Sendo recompensado pelo risco. E sempre que você for fazer essa análise, então, você tem que tomar esse raciocínio adiante na sua vida. E dentre os bancos que emitem CDBs, LCIs e LCAs, a gente tem bancos mais seguros e menos seguros. E é importante você ponderar isso também, porque um banco extremamente seguro, vamos dar um exemplo aqui de um dos 5 maiores bancos do país, Banco do Brasil, ele não vai te pagar a mesma taxa do que um banco menor. Então você tem que ao mesmo tempo ter sabedoria de pegar um banco, que ele é menor e consequentemente ele provavelmente vai te pagar uma taxa maior, mas que ainda assim seja um banco sólido, seguro, e não investir em renda fixa olhando apenas para a taxa de juros, porque quanto maior os juros da renda fixa que você for investir, necessariamente maior é o risco. E às vezes o risco ele é o quê? Excessivo. Ele é tão grande que não vale a pena você correr. Então você tem que fazer uma análise o quê? De relação risco-retorno. O que não necessariamente tem apenas a relação maior de retorno, mas sim de risco-retorno. Inclusive, eu já falei um pouquinho sobre essa relação risco-retorno nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. E sempre que você for investir em renda fixa, você tem que sopesar essa relação risco-retorno. E se você estiver correndo mais risco, tem que necessariamente exigir um retorno maior do emissor de dívida, senão que ele não vale a pena você investir. E além do Tesouro Direto, dos CDBs, das LCIs, das LCAs, a gente tem também uma terceira classe mais arriscada em renda fixa, depois desses 2 tipos de renda fixa que eu trouxe aqui para vocês, que são os CRIs, CRAs e debêntures, que são emitidos por instituições privadas, ou seja, instituições que, assim como bancos, não conseguem emitir títulos de dívida mais longos para pagar as dívidas presentes, mas que também tem uma outra questão, um outro fator de risco que supera CDBs, LCIs e LCAs, porque CRIs, CRAs e debêntures não tem a garantia do nosso Fundo Garantidor de Créditos. Então, você, ao investir em CRIs, CRAs e debêntures, você se sujeita ao quê? Única e exclusivamente ao risco das instituições. Se elas quebrarem, você fica a ver navios. E, obviamente, por isso, são os investimentos de renda fixa mais arriscados e que, em contrapartida, vão o quê? Te dar mais retornos. Então, você tem que colocar tudo isso em mente na hora que você vai investir e sopesar. Vou ter um pouquinho mais de investimentos mais seguros. Ah, mas tem um investimento mais arriscado que está pagando um pouquinho mais, então eu vou ter uma exposição cautelosa, mas vou ter para aproveitar justamente o quê? Esse risco que muitas vezes ele pode, então, compensar pelo retorno elevado que ele vai te trazer. Eu já falei sobre investimentos de renda fixa mais arriscados, mas que ainda assim tem uma boa relação risco-retorno. Vou deixar um vídeo sobre esses investimentos de renda fixa aqui ao final da aula de hoje, mas é isso que você tem que ter em mente sempre que você for investir em renda fixa. Voltando para a tríade dos investimentos, perceba que a gente tem uma outra classe de ativos, que são os ativos de renda variável. Quando a gente fala de investir em renda variável, você não está emprestando mais o seu dinheiro para alguém, não. Isso só acontece quando você está investindo em renda fixa. Quando você investe em renda variável, ou seja, você investe em ações, fundos imobiliários, ETFs, você está investindo em ativos que não têm uma previsibilidade imediata do quanto eles vão render no futuro. Então você tem que lidar com um grau mais elevado de incerteza do que na renda fixa. Porque na renda fixa você vai emprestar o seu dinheiro para um emissor de dívida e você, em contrapartida, tem uma taxa de juros que você sabe que vai receber em termos anuais. Já na renda variável, ninguém pode te prometer nenhum tipo de retorno. Se alguém te prometer algum tipo de retorno em renda variável, pode saber que essa pessoa está mentindo, porque são ativos que não têm uma projeção certa e fixa de retorno. E quando a gente fala de renda variável, a gente tem os principais tipos de ativos, como as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, o metal precioso, o ouro e também o dólar. E quando a gente fala, então, por exemplo, de investir em ações, em fundos imobiliários,
Quando você compra uma ação, uma cota de um fundo imobiliário, o que está acontecendo? Você está se tornando automaticamente investidor daquele negócio, daquele empreendimento. Então, se eu compro uma ação de uma empresa, é como se eu estivesse me tornando o quê? Um pouquinho sócio daquela instituição. E para você se tornar sócio de uma instituição, quero saber de você. Você gostaria de se tornar sócio de uma boa instituição, de uma instituição bem gerida, lucrativa, que desempenha uma excelente atividade na economia, uma empresa aí meia boca, que não tem muita gente ligando, que não tem nenhum diferencial competitivo, que tem um elevado grau de endividamento? Eu tenho certeza que você escolheria a primeira opção. Então, quando a gente fala de investir em uma empresa, em uma boa empresa, o ideal é que você faça o quê? Que você, então, escolha uma empresa com bons indicadores de lucratividade, que tenha baixo endividamento, que tenha boa governança, né? Ou seja, uma boa administração. E você consegue verificar, selecionar empresas assim por meio de indicadores fundamentalistas, que é o que eu chamo para os meus alunos e que eu ensino a eles, né, de forma mais objetiva dentro do curso, de análise fundamentalista. Eu já falei um pouquinho sobre análise fundamentalista em um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques para você. E o nosso objetivo quando a gente investe em ações, em fundos imobiliários, é o quê? Escolher bons ativos, ativos de qualidade, que passam por essa análise fundamentalista, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Porque em renda variável, a tendência de longo prazo é que bons ativos eles se valorizem, eles retornem para vocês bons dividendos e também tenham uma valorização ao longo do tempo, do valor da ação ou do valor da cota do fundo imobiliário. E é isso que você tem que ter em mente. Você não vai investir em uma ação, em um fundo imobiliário que alguém falou que é bom, mas sim porque você estudou. Você pode até ver o que as pessoas, né, estão falando sobre aquele ativo, mas você precisa pessoalmente estudar aquele ativo, fazer a análise fundamentalista dele e ter certeza que é um bom investimento, né? Então eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês também, falando sobre análise fundamentalista de ações, de fundos imobiliários, para vocês entenderem como tudo funciona. Daí da mesma forma funciona com ETFs. Se você não sabe, ETF nada mais é do que um pacotinho, uma cestinha já pronta, formada, de ativos dentro dele, que podem ser ações, que podem ser outros ETFs, que podem ser investimentos diversos de renda variável. Então, se você quiser investir em renda variável, você precisa ter isso em mente, que bons ativos são ativos que vão performar bem ao longo do tempo. E por isso a gente precisa o quê? Ter seriedade e análise crítica para trazer esses bons ativos para a nossa carteira de investimentos. E voltando agora para a nossa tríade dos investimentos, para a terceira parte dessa tríade, que são os investimentos no exterior, é muito importante você saber o seguinte, que quando a gente fala de investir em renda fixa, em renda variável, você está investindo no mercado brasileiro, em reais, que é uma moeda muito mais frágil, que existe há muito menos tempo e que infelizmente já sofreu muito mais inflação que o dólar norte-americano. O dólar norte-americano é uma moeda que existe há mais de 100 anos e que sofreu apenas metade da inflação que o real sofreu ao longo dos seus 30 anos de existência. E que por isso é importante você investir em ativos dolarizados, seja por meio da Bolsa de Valores brasileira ou seja por meio de abrindo contas em corretoras internacionais, para que você tenha parte do seu patrimônio investido em uma moeda muito mais forte, segura e que sofre menos inflação. Além disso, é importante você lembrar que dentro do mercado financeiro global, conforme essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês na tela, o mercado financeiro brasileiro ele representa menos de 0,5% de participação, representação e expressividade no mercado financeiro internacional, enquanto o mercado norte-americano representa mais de 40% do mercado financeiro mundial. Então eu te pergunto, você acha que os melhores ativos necessariamente eles estão aqui dentro do Brasil? Ou eles estão nos Estados Unidos? Obviamente que lá fora, né? A gente tem muitas boas empresas, muitos bons ativos aqui no Brasil, a gente não tem como negar isso, mas é óbvio que nos Estados Unidos a gente tem uma economia muito mais dinâmica, pujante, muito mais forte e que por isso vai ter ativos que vão te trazer chances de valorização muito mais expressivas do que aqui no Brasil. E é exatamente por isso que você não basta investir em renda fixa brasileira, não basta você investir em renda variável brasileira, você também tem que ter pelo menos uma parte do seu dinheiro investido em ativos americanos. E você pode investir em ativos americanos, tanto por meio da Bolsa Brasileira, porque a Bolsa Brasileira comercializa ativos americanos, quanto por meio, né, diretamente de ativos negociados lá nos Estados Unidos, abrindo uma conta em corretora norte-americana. E hoje, graças ao avanço da tecnologia, a gente consegue fazer isso com poucos cliques do nosso computador, né, e com baixo custo por meio de várias empresas que oferecem esse tipo de serviço. Inclusive, eu vou colocar aqui ao final da tela de hoje um passo a passo, né, de como você pode, de fato, na prática,
investir em dólar, seja por meio, né, de ativos que são negociados aqui no Brasil, aí você não precisa tirar o seu dinheiro do nosso país, como também por meio de empresas e instituições americanas, e aí com isso você atinge o mais elevado grau de diversificação, que é o que de fato levando o seu dinheiro para uma outra jurisdição que não vai se submeter à legislação brasileira, e por isso você vai proteger de forma concreta, de uma forma mais incisiva, o seu dinheiro. Eu vou deixar, inclusive, esse vídeo aqui ao final da aula de hoje. O que eu queria trazer para vocês são esses 3 ensinamentos, essas 3 lições básicas, que eu, então, juntei essas lições nessa tríade dos investimentos, que foi o que eu aprendi ao longo dos meus mais de 10 anos como investidora. É claro, esse vídeo não esgota, né, nenhum desses assuntos, né, foi exatamente para esgotar esses assuntos e para que você tenha acesso, né, a todos esses conteúdos que vão na prática te fazer investir, né, que eu criei o curso Mapa do Tesouro, justamente para que você não demore o tempo que eu demorei para poder investir, você consiga fazer isso de uma forma muito mais rápida, contando com a minha didática melhor, com o meu suporte pessoal. Os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro, além deles terem aulas completas que vão ensinar eles a investir em toda essa tríade dos investimentos, eles contam com o meu suporte pessoal. Se há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a investir lá em 2010, eu tivesse alguém para perguntar todas as dúvidas que eu tinha, sem sombra de dúvida, eu iria avançar, eu iria evoluir muito mais rápido em função da multiplicação do meu patrimônio. E é claro, se você quiser contar comigo para poder investir, basta você obter mais informações sobre treinamento, né, pelo link da lista de espera que vai ficar aqui embaixo na descrição. Inclusive, nós vamos abrir a próxima turma do treinamento agora em agosto de 2024. E se você quiser contar comigo nessa jornada para você investir com segurança, sabendo diferenciar o que é um ativo bom do que é um ativo cilada, conte comigo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessas 3 lições, que seja você, meu aluno ou não, precisa levar para a sua vida. Se você levar essas 3 lições para a sua vida, né, do que é investir em renda fixa, do que é investir em renda variável, da importância de também ter ativos no exterior, eu tenho certeza que a sua jornada como investidor, ela vai ser uma jornada muito mais promissora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.